Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Mais uma viagem da tarde política que passa pelo semáforo político, a última desta semana, com tema único. Se sobrar um bocadinho, ainda podemos falar também do rebuliço hoje no Parlamento, por causa do deputado do Chega, agora ex-deputado Miguel Arruda, que está sentado ainda na bancada do partido. Mas o tema único que eu antecipava aqui é mesmo a mudança de discurso de Pedro Nuno Santos, no que toca ao tema da imigração. Judite França, queres começar tu? Posso começar, vamos partilhar tema, portanto interrompe-me quando quiseres. Porque de facto Pedro Nuno Santos nesta entrevista ao Expresso reconheceu os erros do governo de António Costa na imigração e afinal faz sentido e fez sentido que este governo deixasse cair a manifestação de interesse, enfim, que não servirá para regular o fluxo migratório antes de chegarem a Portugal. E isso faz com que se afaste da política de António Costa, claro que também se afasta da política do governo e diz que quando se acaba a manifestação de interesse acaba-se com uma via legal para entrar em Portugal e dito isto no final do mês vai apresentar uma alternativa, mas eu acho que esse é o ponto, Pedro Nuno Santos percebeu de facto que as pessoas querem falar de imigração. Estão preocupadas com isso? Há estudos de opinião que o dizem, que o provam e, portanto, continuar a ignorar a questão, a falar sempre com pinças no assunto, como se queimasse, não era provavelmente caminho. E depois tem umas declarações muito interessantes em que diz que as pessoas que entram em Portugal têm de respeitar os valores do país, nomeadamente na questão do respeito das mulheres. E isto é claramente um tom que nunca foi usado pelo Partido Socialista. Aliás, já ouvimos vários dirigentes, ex-dirigentes, uma deputada parlamentar, uma deputada europeia, a criticar este tipo de discurso, chamando-lhe até um discurso que alinha com a extrema-direita. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista não está ainda preparado. Pedro Nuno Santos está preparado para esta mudança. O Partido Socialista não parece que esteja preparado para Pedro Nuno Santos e para a mudança de Pedro Nuno Santos. A verdade é que há aqui o reconhecimento do líder do Partido Socialista de que o país não se preparou para receber tantas pessoas e, portanto, assume a falha do governo socialista disso. E explicou que, não estando preparado, isso cria pressão em quem cá está. E pressão, por exemplo, na área da habitação, que aliás era uma área que Pedro Nuno Santos tutelava. Dá vários exemplos, a habitação, a saúde e educação. Claro. Agora, esta questão que tem sido muito comentada, disto é um recentramento do discurso. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é perceber que é preciso falar desta questão e que se o PS não falar de imigração, perde o comboio. Se Pedro Nuno Santos está mais ao centro, eu acho que não. Eu acho que ele continua bem à esquerda. O que eu acho é que quer mostrar que falar de imigração não é mais de direita. Não é de direita. É uma realidade, é um problema, logo falemos de imigração. Ele diz isso mesmo, ele diz que é preciso falar sobre o tema, é preciso ter um discurso político sobre este tema. Sim, e de alguma forma... Parece evidente, mas até agora o Partido Socialista de facto evitava chegar-se ao assunto. Esta parte em que diz que as pessoas que vêm para cá têm que partilhar de um modo de vista e de uma cultura que deve ser respeitada, há uma altura que um dos jornalistas que está a fazer a entrevista diz: parece que estou a ouvir alguém de direita. E Pedro Nuno Santos diz, mas isso é errado, exatamente porque recusa que a esquerda não possa falar do tema. E eu acho que isso é de facto uma vantagem para Pedro Nuno Santos. Acho que neste momento o Partido Socialista precisava de fazer, e já teve 2 autarcas que fizeram demonstrações, enfim, que também estão preocupados porque estão no terreno. Eu acho de facto importante
que Pedro Nuno Santos tenha trazido o tema para o Partido Socialista, independentemente de, e já se percebeu, vai ter oposição interna a esta linha de discurso. Isso já se percebeu. Sim, temos aliás, Ana Catarina Mendes, Eurico Brilhante Dias e José Luís Carneiro. Brilhante Dias e José Luís Carneiro já não foram meigos, mas Ana Catarina Mendes foi então muitíssimo mais assertiva, fez declarações ao Observador. Ela que teve também a tutela da AIMA, das migrações, exatamente, e diz que isto é uma aproximação do discurso da direita e da extrema-direita. Portanto, isto são declarações muito fortes contra Pedro Nuno Santos. Portanto, e é o primeiro caso, ou o primeiro tema a ter de facto uma oposição interna de forma dura nesta liderança de Pedro Nuno Santos. Nós já tínhamos visto pontualmente ter situações com a oposição, mas isto claramente desde já, nas primeiras horas, já temos... É um ponto muito sensível. Sim. Claramente é um ponto muito sensível. O Partido Socialista sempre se quis apresentar como um partido que não olha para a diferença e portanto, todos são iguais e não se pode falar do tema sequer. E de facto, Pedro Nuno Santos percebeu que esse não era caminho. Raquel, o que é que estás a achar também desta situação que deixa a quente o PS e deixa também o Governo a reagir, até porque percebe que pode haver aqui também uma tentativa de caçar votos ao centro? Certo. Eu diria que eu estive a tentar fazer contas, não sei se Pedro Nuno Santos já fez um ano de liderança do Partido Socialista. O Congresso foi em janeiro do ano passado. Deve ser por agora. Mas eu diria que isto é quase que o dia número 1 da liderança de Pedro Nuno Santos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que Pedro Nuno Santos, nesta entrevista, soltou-se das amarras do costismo, pagando o preço por isso, e já vimos nestas primeiras horas, depois desta entrevista, as pessoas que vieram falar e que vieram criticá-lo, que até aqui eram sempre críticas, enfim, feitas nos bastidores e em off, e neste momento são críticas de viva voz. E são críticas de viva voz porque Pedro Nuno Santos assumiu o seu caminho. E isso foi algo que nestes últimos meses, por circunstâncias diversas, ele não tinha feito ainda com tanta clareza, e acho que nesta entrevista o faz assumindo os riscos da sua própria liderança e o que lhe vai custar críticas internas, críticas que serão audíveis, mas sem ele cortar essa amarra, ele também não consegue fazer o seu caminho à frente do Partido Socialista. Mas é um caminho, Raquel, também que fica mais afastado da ala esquerda do PS. Este é um ministro que era mais conotado. Sim, mas Pedro Nuno Santos não pode ficar aí, porque se fica aí, fica refém de um discurso que nem sempre é o dele. E ele diz muitas coisas nesta entrevista, eu tenho conversado várias vezes com Pedro Nuno Santos, diz muitas coisas nesta entrevista que eu já o tinha ouvido dizer. E, portanto, se Pedro Nuno Santos quiser ficar agarrado ao clichê que fazem dele, ele não vai conseguir ter caminho a fazer no Partido Socialista. Se quer ter o seu próprio caminho, ele tem que continuar o caminho que começou com esta entrevista. E há algumas coisas, a Judite estava a falar e das críticas que lhe fazem, até na pergunta que lhe fazem na própria entrevista sobre a questão do respeito pela cultura, que os imigrantes que vêm para cá, pela cultura, nossa cultura, que essas pessoas devem ter. E eu acho que a esquerda ainda não percebeu, ou enfim, alguma esquerda, a esquerda que está agarrada a este discurso de que não se pode falar de imigração, ainda não percebeu a contradição em que cai, porque muitas destas comunidades, efetivamente, têm uma relação com as mulheres que não é aceitável na nossa sociedade. Há algumas comunidades que estão aqui recentemente e outras que estão cá há muitos anos, há séculos até, como é o caso das comunidades ciganas, em que as raparigas são sujeitas a práticas e até a terem que ter o início de uma vida adulta numa idade que não é aceitável e que nós sempre assobiamos para o lado como se estas raparigas não fossem iguais a nós. Ora, se nós queremos que os imigrantes em Portugal sejam tratados como os que cá vivem, tem que ser em tudo. E eu acho que é uma enorme contradição que a esquerda se recuse a falar disto, porque a esquerda sabe que isto existe. E a esquerda costuma fazer discurso sobre os direitos das mulheres, e a igualdade das mulheres e os direitos das crianças, e portanto não entendo sequer
como é que quando Pedro Nuno Santos diz uma coisa muito razoável, para quem conhece a realidade, os seus companheiros de partido e outras pessoas à esquerda o acusam de estar a fazer um discurso de extrema-direita. E, portanto, eu acho que Pedro Nuno Santos foi pragmático, assumiu o seu próprio caminho, é um caminho que lhe vai trazer dissabores dentro do partido, mas que lhe pode trazer resultados. E o caminho, no fundo, a barricada em que ele estava metido não lhe traria resultados seguramente. Depois há aqui um outro lado, que é o lado de pôr o governo nervoso. O que é que nós vimos nas últimas semanas? Luís Montenegro a colocar-se como um moderado no meio desta questão. E Pedro Nuno Santos percebe que Luís Montenegro não pode ser o catch-all que está ao centro da política nacional, enquanto depois há uns extremos nos quais o Partido Socialista está incluído. E, portanto, Pedro Nuno Santos dá aqui um passo que também deixa o governo nervoso, e que não se fez esperar também para reagir e acusar o líder do Partido Socialista de enormes contradições e de ter dado uma cambalhota, mas a verdade é que a opinião pública sabe que Pedro Nuno Santos e António Costa não foram propriamente os melhores amigos, e portanto não veem nesta posição de Pedro Nuno Santos a enorme contradição de um PS que defendia uma coisa e que agora defende outra. Não se pode sempre sacar responsabilidades a Pedro Nuno Santos por aquilo que ele não tinha de facto intervenção, não é? Mas Pedro Nuno Santos também não avança com nada em concreto. Exatamente. Qual é a grande fragilidade? É que Pedro Nuno Santos faz aqui umas considerações, aponta para o fim do mês para apresentar uma alternativa, mas abre um bocadinho o véu a essa alternativa. A questão dos e essa alternativa é o quê? Uma das coisas que ele diz que foi má nos pedidos de na manifestação de interesse era que se deu um sinal para fora de que era fácil vir para Portugal. E aquilo que ele aqui desvenda nesta entrevista é uns vistos turísticos que depois são acompanhados de um contrato de trabalho e que depois permitem a legalização das pessoas. Ora, isto também é um subterfúgio à lei e também é um apelo a quem está lá fora para facilmente poder entrar no país. E, portanto, nós não conhecemos ainda a proposta, não conhecemos ainda qual é a estratégia, e essa é a fragilidade com que ele se apresenta daqui até apresentar uma proposta que espero que seja um pouco mais elaborada do que aquilo que ele diz, porque se é aquilo que ele diz, no fundo é substituir uma coisa que correu mal para uma coisa que pode correr pior. Sim. E, portanto, eu vou aqui dar um sinal verde a Pedro Nuno Santos, por termos finalmente visto o verdadeiro secretário-geral do Partido Socialista liberto de amarras, e dou um sinal amarelo, se calhar, ao governo, porque acho que em vez de estar entretido a falar na contradição do Partido Socialista, devia focar-se mais na ausência de alternativas que Pedro Nuno Santos não apresenta nesta entrevista. Judite, as tuas coisas? Eu dou um verde a Pedro Nuno Santos porque de facto falou de um tema que a esquerda se recusa a falar. Muito bem. Se conseguirem cada uma numa frase só classificar o que se passou esta manhã na Assembleia da República com a bancada do Chega, conseguem? E entre a paródia e o lamentável. Olha, eu passo, porque queria fazer uma nota de rodapé que no meio desta confusão toda com o deputado do Chega pode passar ao lado e que eu acho que é uma contradição igualmente grave, que tem que ver com o processo de despedimentos no Bloco de Esquerda e com a enorme contradição que ele revela no discurso e na prática, e aqui é de atores políticos. É uma questão política, não é um fait divers ou, enfim, um caso que acontece na política, mas é uma prática de uma direção de um partido que me parece muito grave e que acaba por passar aqui um bocadinho entre os pingos da chuva com este caso do Miguel Arruda. São certamente dois casos, o do Chega e o do Bloco de Esquerda, que vão ter desenvolvimentos e cá estaremos na Tarde Política para acompanhar. Foi esta a edição do Semáforo Político. Estamos de volta na segunda-feira.